Então, ela pode ser utilizada, a tinta esmalte sintética, ela pode ser utilizada em diversas superfícies, né? Como eu falei, madeira, plástico, vidro, tá? Ela é lavável. Ela tem duas bases, né? O que é a base? A base é o produto que você vai misturar com ela para diluir a tinta, porque às vezes a tinta vem muito grossa, tá? Então você vai diluir ela para dar um melhor acabamento. E essas duas bases podem ser base água ou base solvente. Qual é a diferença? Uma base água você vai misturar ela com água. Base solvente você vai misturar ela com solvente que é o chamado água-raiz. Tá? O água-raiz é um solvente que ele é adicionado nas tintas para melhorar a performance da tinta, deixar ela mais fina, né? Aumentar a qualidade do acabamento. E qual é a diferença mais gritante entre uma tinta acrílica e uma tinta esmalte sintético? Bom, a grande diferença é o seguinte: a tinta acrílica ou PVA também, né, essas duas tintas, tanto a tinta acrílica quanto a PVA, ela entra, né, ela é absorvida pelo objeto que ela está pintando. Então, por exemplo, ela só funciona quando você pinta uma parede que tenha porosidade. Então, a tinta acrílica ela não pega em objetos que não tenham porosidade. O vidro, você não consegue pintar um vidro com tinta acrílica, porque ele não consegue aderir ao vidro, porque a porosidade do vidro é muito pequena, né? Então, assim, quando você pinta uma parede, a parede absorve a tinta. E é por isso que às vezes você lixa e ela vai ficando mais clara, não vai ficando branca na mesma hora, né? Você não consegue descascar a parede, a não ser que tenha um problema de filtração e a água não deixa que a tinta seja absorvida pela parede, tá? Já a tinta esmalte sintético, ela cria uma película de tinta, tá? Ela não é absorvida pelo objeto. Ela fica por cima do objeto. Ela gruda no objeto, né? Mas ela não se incorpora a esse objeto. Então, você consegue descascar ela. Você consegue remover ela 100% com um thinner, por exemplo, né? Porque ela fica só grudada no objeto. Ela não é incorporada ao objeto. Essa é a grande diferença. Então, você consegue, por exemplo, um portão de ferro, descascar ele todo, retirar toda a tinta e pintar de uma outra cor, né? Porque o ferro não vai absorver essa tinta esmalte. É como esmalte de unha, né? Então, o esmalte de unha que você consegue retirar. Além dessa tinta esmalte, eu tenho também a tinta epóxi, tá? A tinta epóxi é uma tinta que ela tem epóxi na composição, né? Epóxi, epóxi. Então, a tinta epóxi, ela tem na composição o epóxi, o que dá a ela uma propriedade de impermeabilidade total, tá? Ela é uma tinta muito dura, e tem um poder de agarre muito grande. Então, onde é que eu vou usar uma tinta epóxi? Eu vou usar em superfícies. Marcelo, seu som saiu. Meu som saiu. Vocês estão me ouvindo? Aqui tá normal. Aqui também. E agora, vocês estão me ouvindo? Sim, normal. Sim. Você, Conceição? Conceição. Conceição não está ouvindo, não. É igual meu caso na estante. Está pedindo a Deus, olha, Senhor, me faça ouvir. É isso, Conceição? É. Conceição não ouve. Bom, então, a tinta epóxi é uma tinta... Manda reiniciar, Marcelo. Foi isso que eu fiz, reiniciei. Reinicia a Conceição.
Mandar uma mensagem. Manda uma mensagem aí para ela. Mandar. Então, a tinta epóxi é uma tinta que ela é utilizada quando ela precisa ter um poder de resistência muito grande, né? Então, ela é utilizada em shopping, por exemplo, né? Aquele piso, aquela pintura de piso, tá? Do shopping barra, não é qualquer tinta, não, tá? Aquela do shopping barra é uma pintura epóxi. Ela tem um acabamento meio brilhante, o piso fica meio emborrachado. Aqui ali é uma pintura epóxi de piso, tá? Porque existe tinta para piso. Existe tinta para piso que não é epóxi, tá? Mas o epóxi é aquele que é utilizado no shopping bar. Onde mais eu vou utilizar tinta epóxi? Eu vou utilizar tinta epóxi para cobrir azulejo. Então, ela tem a capacidade de grudar no azulejo. Aí, no azulejo, por conta da baixa porosidade, nem a tinta esmalte, nem a tinta acrílica conseguem grudar. Já a tinta epóxi consegue. Tá? Então, a tinta epóxi ela vai ser utilizada nesses casos. Se você quiser pintar um azulejo, cobrir toda uma área de azulejo, sendo que vai cobrir, mas não vai cobrir o rejunte. Tá? O rejunte vai ficar só, você vai ver ele mais baixo, mas não vai deixar de existir. A tinta epóxi, ela tem um pequeno diferencial, que é o endurecedor, tá? Então, assim, a tinta epóxi para endurecer, para ela endurecer, para ela secar, ela precisa ser misturada a um endurecedor. Deixa eu silenciar aqui, Karina, que o pau tá quebrando lá na cara dela. Eu tô silenciada, não? Oi? O meu não tá em silêncio, não tá no mudo, não? Não, você tá falando. Se tivesse no mudo, eu não tava lhe ouvindo. Então. Não, Marcelo, é porque eu abri agora. Desculpa aí. Ou eu vou silenciar vocês, não vou deixar vocês falarem mais. Só quem deixa aqui sou eu, tá? Então, ela precisa do endurecedor. Karina, você vai falar de novo. Ela precisa do endurecedor, certo? Ela só vai secar se for misturada ao endurecedor. É como o rejunte epóxi, né? O rejunte epóxi ele só endurece se for misturado a esse catalisador, né? Que é o endurecedor, assim como a tinta. Agora, hoje em dia existe uma tinta epóxi que ela tem um outro tipo de base, tá? Não é que ela não precisa do endurecedor, ela precisa do endurecedor, mas ela hoje pode ter uma base de água. Então, a tinta epóxi, para ela afinar, a mesma coisa, para ela afinar, você mistura ela com um diluente, e hoje você tem o diluente base água e diluente base solvente. Solvente vai ser o água raiz, tá? Aliás, não, desculpa, o solvente dele vai ser o thinner. Vai ser o thinner, tem que ser um produto mais forte. O água raiz, ele cria, como ele tem uma camada muito grande de água, uma quantidade de água, ele cria bolha e aí não mistura direito. Então tem que ser o thinner. Então o diluente do epóxi é o thinner. O diluente, ou se for base solvente. Se for base água, é a água. Tá? Já a tinta acrílica, se for base solvente, o solvente dele é água raiz. Agora, qual é a diferença entre um solvente base água e um solvente base uma base solvente ou base água? Alguém sabe? Não, né? Ninguém sabe. Se eu estou falando sobre tinta agora, ninguém vai saber.
qual é a diferença de base solvente e base água, né? Base água vocês vão saber que é misturado com água, que eu já falei, e a base solvente com solvente, que vai ser o thinner ou água rasa. Bom, o seguinte, ó. Quando ele é base solvente, o cheiro dele é mais forte. Então, antigamente, você só tinha ele base solvente. E o que acontecia com as casas? Você só conseguia habitar a casa depois de 15, 20 dias dela pintada, porque o cheiro de tinta era muito forte, né? Então, antigamente era isso. Mas a tecnologia aumentou e hoje você tem a base água. A base água, ela quase não tem cheiro, né? O cheiro dela é muito menor, o que permite que você pinte um ambiente e em pouquíssimo tempo você já habite o ambiente, né? O que antes levava 20 dias, passou a levar um dia. Assim, eu mesmo, quando eu já estou tão acostumado com essa coisa da tinta, do cheiro de tinta e tudo mais de obra, que eu acabo hoje nem percebendo mais quando é uma tinta base água, né? Quem não tem essa vivência toda, acaba, né, os clientes, por exemplo, sentem o cheiro. Eu acabo não sentindo, né? O meu olfato já acabou acostumando. Mas esse cheiro, ele é bem menor do que a tinta base solvente, tá? Então, hoje em dia, a base água, ela hoje, inclusive, um argumento de venda da tinta é dizer que a tinta não tem cheiro, né? Ou pouquíssimo cheiro. Então, ela vai ser base água ou base solvente. Além dessas tintas, eu ainda tenho as tintas, né, a pintura de madeira. E aí eu vou ter o verniz e o stain, tá? Verniz e stain são específicos de madeira, tá? Você não pinta uma parede com verniz, nem com stain. Eles são, por quê? Ele tem propriedades para que possa se agarrar à madeira, tá? Então ele não vai ter permeabilidade em cima de uma parede convencional. E qual é a diferença do verniz e do stain? O stain é uma tecnologia nova, inclusive. É extremamente recente. É coisa de 5 anos para cá, tá? Até 10 anos é recente ainda, tá? Para a construção civil, 10 anos ainda é recente. A partir Marcelo, deixa ele fazer. No caso deck de piscina, ele deve ser usado por causa que toma chuva e sol, porque o verniz é uma coisa que você precisa, com máximo 3, 4 anos, você tem que estar repassando, né, outro verniz, então, restaurando. Deixa eu explicar, então, qual é a diferença do verniz e do stain, tá? Certo. O verniz, ele cria uma película sobre a madeira, tá? Ele cria uma película sobre a madeira. Ele não entra na madeira. Então, ele cria uma película que essa película vai impedir que a água, né, entre na madeira. O que acontece com o tempo? O sol muito forte, água, vão fazer com que esse produto comece a dilatar e ressecar. Dilatar e contrair. Tá me ouvindo agora, Conceição? Então, ela vai dilatar e vai contrair. Dilatar e contrair. Com isso, o verniz ele acaba fissurando. E aí você tem o verniz descascando, né? Aí você vai ter que lixar tudo novamente para dar um produto por cima. Mas ele serve como proteção contra intempéries, ele tem acabamento acetinado ou brilhante, tem ainda hoje em dia verniz pigmentado, então você quer mudar a cor de uma madeira, você tem verniz pigmentado que vai deixar a madeira em outra cor, você pega uma madeira clara, transforma numa madeira escura e assim por diante, tá? O stain, ele tem uma diferença assim gigantesca do verniz. O stain, ele penetra na madeira, tá? Então ele entra mesmo. E aí ele cria uma camada de proteção de dentro para fora, o que é mais interessante. Por quê? Ele não só não deixa a água entrar,
né? Como ele é incorporado por dentro da madeira. Então, assim, você não vê o stain. Você não vê. Quando ele vai acontecer da madeira queimar, vai acontecer de você ter que dar manutenção, tal, sim, vai. Mas a madeira ela vai ganhar uma resistência muito maior, tá? E além do mais, como ela entra na madeira, ela realça o veio da madeira, o que é mais interessante. Então, a madeira ela passa a ter uma coloração diferenciada por causa do stain. Tá? Então, ela realça nós e veios, ela cria a hidrorrepelência, né? Então, não é que ela não deixa a água entrar. Aliás, as duas não deixam a água entrar. Mas ela cria isso de dentro para fora. O verniz cria de fora, aliás, do lado de fora da madeira, né? Ela não é incorporada à madeira, tá? O aspecto da madeira, então, se torna mais natural. Então, você vai ter a madeira com a cor mais natural. E o acabamento fica invisível. Diferente do verniz, que sempre vai ter, você sempre vai ver, né? Mesmo ele quando é fosco, você percebe que tem uma película ali sobre a madeira. O stain não. O stain você vê só realmente a madeira, ela fica mais bonita, fica mais natural. Tá? Então, em deck de madeira, o que é melhor? Sem sombra de dúvida, o stain. Tá? Sem sombra de dúvida, o stain. Ele, inclusive, até a manutenção dele vai ser mais prática. Você pode só aplicar o stain sobre um deck de madeira, por exemplo. Você não precisa lixar o piso todo, tirar todo o verniz para poder aplicar. Você pode até, se quiser, passar uma lixa, porque com o passar do tempo, né, a madeira ela começa a soltar suas fibras e aí fica com uns percalçozinhos, umas diferenças de altura. Então, assim, você pode até dar um acabamento, mas não vai ser um acabamento para tirar o verniz. Você só vai dar como se fosse uma lixada fina para deixar ela melhor, mais bonita. E aí depois aplica novamente o stain. E aí essa madeira ela vai ser realçada. Diferente do verniz que você tem que tirar todo o verniz e aplicar todo de novo. Porque se você não fizer isso, o verniz ele vai criando lugares, né, que ficam grudados e outros que vão ser descascados facilmente. E aí esses lugares ficam mais altos, né? Você tem um sobressalto da tinta mesmo sobre a madeira, o que não dá um acabamento tão bacana. Então, o stain vai dar um acabamento melhor sobre isso aí. Aí... Ô Marcelo, e tem durabilidade esse stain? Ele é tão durável quanto o verniz marítimo. Agora sim. Oi? Verniz marítimo. Só que ele deve ser bem mais, o custo dele deve ser bem alto, né? Muito. Porque ele é mágico, ó, você não precisa usar maquinário, porque no caso lá na minha casa em Tabuna, eu tenho um deck todo de madeira e eu recuperei 3 vezes em 16 anos esse deck. Inclusive tive que trocar algumas tábuas porque apodreceram, né? Uhum. Então o rapaz via com o maquinário todo para lixar, tudo. passar o verniz. Então quer dizer que eu posso chegar agora, só mandar dar uma lixa fina para dar porque a madeira fica, né, desgastada. E aplicando. E depois aplica ele. Gente, é uma maravilha. Só que o custo dele deve ser quantas vezes mais do que o verniz? 3 vezes. Mais alto. 3 vezes mais caro do que o verniz. Bem alto. Ele é bem alto. E hoje a ele marca tem que ter uma vida útil bem maior, né? É a Osmocolor. Né? É a Osmocolor. marca mais famosa. Então, assim, um balde de Osmocolor é uma fábula. É R$900 um balde. Mas, Marcelo, o Osmocolor, ele tira a característica da madeira, né? Depende. Tem um vizinho aqui que botou aí aquele marrom, você não vê. A casa são de pau d'arco. Nossas casas são de pau d'arco todas. E a madeira escondeu, né? Porque o Osmocolor, ele tem aquela tonalidade marrom e fica grosso, né? O Osmocolor tem diversas tonalidades, tá? Mas o Osmocolor Osmocolor é uma marca. É uma marca. É uma marca de pintura sobre madeira.
Aí ela tem diversos produtos, tá? Aí, antigamente, o Osmocolor era esse Osmocolor mais escuro, tá? Então, era um verniz pigmentado. Hoje em dia, você tem o Osmocolor transparente. Você tem o Osmocolor sem brilho, inclusive, né? Tem um transparente com brilho e o transparente sem brilho. E você tem hoje o Osmocolor Stem, né? Que é outro produto, né? Um produto a Eu não mais da conheço, não. Osmocolor. Eu vou olhar na casa de material de construção, porque ele é poderoso, viu? Ele leva. Ele é extremamente mais resistente. É outro produto, é outro produto. É bem melhor, bem melhor. Mas também é extremamente mais caro, né? Bom, então, antes de falar sobre os procedimentos de limpeza, de pintura, e também nosso tempo está acabando, eu vou falar sobre os acabamentos, tá? Então, assim, olha só. Eu tenho os acabamentos de tinta. Brilhante, semibrilho, acetinado e fosco, certo? Onde eu devo usar cada um deles? Bom, aí eu posso até depois mandar essa tabelinha para vocês, porque isso é bem interessante, que é o seguinte, olha só. Deixa eu ver quanto tempo tem. Ah, ok, beleza, dá tempo. Isso é bem interessante pelo seguinte, a tinta fosca é a tinta que mais esconde defeito, tá? Por quê? Eu estou procurando aqui. Eu vou fazer um videozinho, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Porque isso é interessante ver realmente. A tinta fosca, ela não permite que você veja os defeitos da parede. Então, se a parede está muito defeituosa, puxa, a gente fez uma obra rápida esses dias, eu podia ter filmado a parede como ela antigamente e o efeito, eu acho que eu tenho uma foto disso. Eu vou tentar montar um videozinho para vocês disso. Ô Marcelo, e parede com infiltração? Seria interessante usar essa tinta fosca também? Não, parede com infiltração, o ideal é tratar a infiltração, não é pintar a parede, não. Pô, se você Não, eu sei, mas depois de tratar. vai perder a pintura. Não adianta. Mas depois que tratar. Ah, depois que tratar, não. Aí depois que tratar, você pode escolher qualquer tipo de acabamento, não tem problema nenhum. Ó, aí, que assim, ó. Então, a tinta fosca, ela esconde os defeitos. Então, se a parede é muito Da massa corrida ou da massa acrílica, né? aí, sim, numa parede que tem infiltração, é ideal que você, assim, trate o local da infiltração, tá? Mas como prevenção, porque a parede ela vai ficar úmida por muito tempo, tá? Então, o ideal é que você use massa acrílica para que ela, caso venha acontecer alguma coisa ou caso tenha ficado algum resquício, você não ter essa área prejudicada. Então, o ideal é que tenha massa, seja aplicada a massa acrílica, sim. Tá? Então, a tinta fosca, ela vai esconder todos os defeitos. A tinta brilho, ao contrário, ela vai mostrar todos os defeitos. Então, assim, para você ter uma parede pintada com uma tinta brilho, qual é a dica, meu Deus? Ainda tem. Ah, tá, reiniciei. Ainda tem conversa paralela aqui, online. Vocês estão que estão. Então é o seguinte, se a parede para ser pintada com a tinta brilho, ela tem que estar muito lisa, muito lisa. Para vocês terem ideia, e aí isso é uma coisa que a gente vai ver na aula seguinte, uma parede para ser pintada, ela tem que ter sido emassada 2 a 3 vezes. Então ela vai ter 2 a 3 demãos de massa para ser pintada, certo? Eu tenho mais 10 minutos. 2 a 3 demãos de massa para ser pintada. Quando ela é fosca, então você vai ter de 2 a 3 demãos. Esse é o padrão da construção civil nacional. Então você recebe um apartamento, a pintura que foi feita no apartamento é uma pintura fosca, branca, mal feita,
que não cobriu todas as imperfeições e ela foi aplicada 2 a 3 demãos de massa corrida, assim como 2 a 3 demãos de tinta, tá? É tanto que você às vezes percebe, quando ela é colorida é mais fácil de ver, quando é branco nem tanto, mas você ainda percebe que tem lugares que você vê ainda o fundo da parede, tá? Então é uma parede que não teve uma cobertura perfeita. Quando você vai utilizar a tinta acetinada, você tem que aplicar 4 a 5 demãos de massa, no mínimo. 4 a 5 demãos de massa. Então, para usar a tinta acetinada, você vai passar de 4 a 5 demãos de massa. Assim como também vão ser utilizados de 4 a 5 demãos de tinta. Ô Tá? Marcela, entre uma massa e outra, você tem que secar por quanto tempo? Porque senão ela cria um peso e ela cai, né? Ela descola. Não, em geral, a camada de massa ela tem uma espessura total, depois de pintada, de meio centímetro. Tá? Então, não representa um peso muito grande. Agora, se ela for mal aplicada né, maior do que isso, aí ela tem uma tendência de descolamento. Está falando em termos de secagem, tempo de secagem. O tempo de secagem entre uma demão e outra é de 4 horas. Mas para ser lixada, ela vai levar em torno de 24 horas. Tá? Então, uma coisa é a aplicação de uma segunda demão. A outra coisa é o processo de lixamento que vem depois do processo de emassamento. Então, é o Ô, seguinte... Marcelo, você está dizendo aqui a tinta acetinada. E para as outras tintas, tinta fosca, o brilho, semibrilho? Eu falei sobre a fosca, 2 a 3 demãos. A Acetinada, fosca 2 a 3. 4 a 5 demãos. Semibrilho, eu vou ter que passar de 6 a 8 demãos. Nossa. É muita tinta. De tinta. E também vou ter que passar de 6 a 8 demãos de massa, para que eu tenha espessura, ganhe espessura suficiente e possa lixar o suficiente para que ela fique mais fina. Tá? Então, não só a quantidade de tinta é maior, mas como a quantidade de massa também é maior. Então, quanto maior o acabamento, maior o custo do material. Tá? Porque eu vou estar utilizando mais massa e vou estar utilizando mais tinta. Se eu tiver que usar a brilho, também, aí não é uma coisa diferente da semibrilho. A brilho e a semibrilho são bastante parecidas, para ter um bom acabamento, tá? Eu estou falando isso tudo para ter um bom acabamento. Se não for um bom acabamento, não precisa isso tudo. Vai ficar grosseiro e tal. Então, para ter um bom acabamento, eu vou utilizar também de 6 a 8 demãos de tinta e 6 a 8 demãos de massa, tá? Tanto para tinta brilho quanto a semibrilho. Isso é para ter um bom acabamento. Eu vou tentar fazer um vídeo para mostrar a vocês como é um acabamento razoável, médio, bom e excelente, tá? Então, brilho, fosco, ok. Aí agora os poréns disso tudo. Então, a fosco é mais rápida e mais barata. A acetinada já é um pouco mais cara, né? E um pouco mais demorada. A brilho e a semibrilho, mais ainda. Qual é a outra diferença disso aí? A fosca, ela suja mais rápido, porque a camada dela é menor, tá? Ela tem uma porosidade maior do que a tinta acetinada, por exemplo. Então, quando suja, ela é difícil de limpar. Então, se você passa uma bucha, como a camada dela é fina, ela fica branca logo muito rápido. Para limpar, você acaba retirando um pouco da camada de tinta. Já a acetinada, não. A acetinada ela já permite lavagem. Então, você pode passar até uma bucha macia e conseguir limpar a parede. A brilha e a semibrilho permite até que você esfregue mesmo a bucha. Tá? Limpe com água e sabão.
Então, você consegue realmente tirar a sujeira. Só que, para você ter esse produto, você tem um processo maior, um custo maior, e aí uma qualidade de pintura maior, a parede fica lisa, fica parecendo uma fórmica, né? Mas para isso tudo, você tem um custo também maior. Então, uma pintura de bom acabamento, de excelente acabamento, ela vai ter um custo maior. Por quê? Porque ela é mais demorada, porque ela usa mais material, porque a tinta dela é mais cara. A tinta fosca tem um preço, a tinta acetinada tem um preço, tem outro preço, a brilho, a semibrilho tem outro preço. Então, tudo isso vai interferir na qualidade da pintura. Marcelo, e tem alguns que usam gesso nesse intermediário, você já viu isso? O gesso em pó. Sim, mas o gesso em pó, ele na verdade, para Dá a corrigir pintura alguma na imperfeição. parede, Hã? depois faz uma mão de gesso para fazer a correção. Você já viu isso? Isso, já. O gesso ele é utilizado para fazer algum tipo de correção de uma parede que esteja muito grave. Tipo, uma vez eu fazendo uma reforma em um apartamento que foi entregado esqueci o nome da construtora, quando a gente colocou o sarrafo, né, na parede, então uma peça metálica na parede, passava uma mão por trás do sarrafo, né? Então tinha uma espessura, uma altura, uma profundidade, não era uma imperfeição, era um buraco que tinha na parede, né? Então, para corrigir isso, a gente teve que utilizar gesso para corrigir essa imperfeição, esperar o gesso secar para depois fazer a pintura. Mas o gesso só é utilizado assim em casos que você precisa corrigir imperfeição ou tapar buracos. Não é utilizado no processo, não é misturado com a massa só realmente assim para tapar um buraco de uma tomada, uma coisa do tipo, porque a massa corrida ela retrai, com o tempo ela vai secando e ela retrai, né? E aí o gesso ajuda que essa retração não seja tão grande. Então, se você utilizar um volume muito grande de massa, ela vai retrair e vai fissurar. Aí não fica bom, tá? Bom, eu vou encerrar por aqui, porque hoje a gente já são 19 horas. Mas eu queria saber de vocês como é que estão os trabalhos com o Casé. Eu vi que vocês me mandaram os trabalhos de piso. Eu vou mandar as correções para vocês, tá? Esse final de semana eu mando. E como é que está o restante do trabalho com o Casé? O Agora Casé vocês podem abrir ontem o microfone. foi a plantas de detalhe de vistas e cortes. Certo. Então, vocês entregaram... Agora vai ser detalhamento de marcenaria. Isso, aqui a gente não vai fazer, a gente não vai alçar a marcenaria. Vocês entregaram piso, né? Depois... Iluminação. Iluminação também já foi. Pronto. Então, né, o Para nosso... você seria iluminação agora, né? Que eu acho que Isso, tá. exatamente. Então, na próxima semana... Iluminação e ponto de tomada, essas coisas aí, né? Isso. Eu anotei aqui, né? Pelo menos eu anotei. É isso aí. Elétrica e iluminação. Isso. Certo? Então, na próxima semana, vocês entregam a planta de elétrica e de iluminação com os quantitativos e os preços. Marcelo, ele não usou mais essa expressão planta elétrica, ele usou planta de tomadas. E Foi planta planta de tomada. de iluminação. E de Porque iluminação. a E gente forno, só não foi, Conceição? ele só usou os pontos de tomada. E Aí vocês ele fizeram também a planta de interruptores e a planta de pontos de telefone e a planta de Fiz, tomada, de televisão. É tudo de tomado. tomada. Ele considerou tomadas. Ok. Não. Tudo bem. Agora, a dele é forro, iluminação e tomada. O seu é isso, ponto elétrico. A gente vai fazer... Não, olha só. São separadas, tomada. Não, são separadas. Só estou perguntando se são as três. Forno, iluminação e